Papo Cabeça é com Edivaldo Pinheiro Negrão. Eu sou psicólogo clínico, então vem comigo. Olá pessoal, aqui estou eu, Edivaldo Pinheiro Negrão, eu sou psicólogo clínico e estou ministrando um curso de educação emocional através do meu canal que é o YouTube. E neste vídeo eu encerro as aulas sobre codependência. Muito embora seja um tema bastante amplo e complexo, eu tentei passar nessas aulas a compreensão que eu tenho sobre codependência. E se você não entendeu muita coisa da codependência, ou se pelo menos entendeu duas situações importantes da codependência, eu já estou muito feliz. Essas duas coisas que eu quero que vocês tenham aprendido é a seguinte. Primeira, codependência é uma doença de família. Na codependência existe alguém enfermo, que pode ser um dependente químico, pode ser alguém que sofra de qualquer outro tipo de dependência, e você é afetado por essa dependência do outro. No caso do alcoólico, ele é dependente do álcool. Automaticamente toda pessoa alcoólica, ela afeta toda a família, ou todas aquelas pessoas que estão no seu entorno. Nesse sentido, se você, por exemplo, rotula um filho seu, um parente seu de problemático, de nervoso, de agressivo, de temperamental, e você não expressa para esta pessoa o que você pensa e sente em face aos comportamentos dela, você é um codependente. Então essa é uma forma da gente controlar o comportamento do outro, ou seja, impedir determinados tipos de reações que são previsíveis, evitando contrariá-la. E hoje eu quero falar sobre vamos dizer assim, dar algumas dicas de como aprender a se livrar da codependência. O que eu vou falar para vocês sobre formas de como lidar com a codependência, elas são minhas. Eu vivi exatamente isso que eu vou estar falando para vocês. Eu anotei aqui no meu caderno algumas posturas que eu tive para me livrar de situações de codependência. E a primeira delas foi sair do foco de tensão. Por que é importante a gente sair do foco de tensão? Porque aí a gente, não tendo contato com o gerador da codependência, a gente respira um pouco mais. A gente passa a não estar tão estressado por estar convivendo com o codependente. Sair do foco de tensão faz com que a gente pense com mais tranquilidade, com mais vagar, e comece a estabelecer algumas estratégias para mudar o seu comportamento. Eu, quando estava vivendo alguma situação de codependência, eu saía, ficava fora um tempo, para eu poder me organizar emocionalmente e, ao voltar, poder aplicar algumas intervenções ou fazer algumas intervenções. Outra coisa que eu aprendi, não ter medo de expressar o meu desconforto diante daquilo que estava me fazendo mal. E ao expressar o meu desconforto, eu também não me preocupava com o que o outro estava sentindo em relação ao meu desconforto. Ora, se ele fica desconfortável por eu demonstrar meu desconforto, estamos na mesma situação. Quer dizer que ele pode se contrariar, ele pode ficar desconfortável com a minha posição. E eu não posso ficar desconfortável com a posição dele. Direitos iguais. Outra coisa que eu aprendi, não me sentir responsável pela reação do outro. Sabe por quê? Porque eu aprendi que, independentemente do tipo de reação que eu vou ter, eu estou expressando uma necessidade. Agora, eu não estou aqui para satisfazer necessidades de um dependente. Seja este alcoólico, seja ele
alguém rotulado como doente, seja alguém que realmente esteja doente, mas que fazendo coisas legais para ele, mas quando tem que fazer para mim, ele é um doente. Pensem bem nisso. Outra coisa, não acreditar em arrependimento tendencioso. Suponhamos que você tem alguém problemático com quem você obrigatoriamente tem que conviver. Aí ele apronta. Aí depois que você chega e ameaça de fazer algo, ele diz, olha, me desculpe, eu não vou fazer mal, etc, etc. Esta pessoa fica mais ou menos 2, 3 dias, um anjo. Mas depois volta a fazer tudo e pior, e de forma bem pior. O arrependimento verdadeiro exige reparação. Exige mudança de pensamento, mudança de sentimento e mudança de comportamento. O arrependimento não é garantia de mudança, se não há reparação. Pense nisso também, porque os dependentes, quando eles estão diante de uma possível perda, eles se arrependem e com isso eles manipulam as pessoas ao seu entorno, que são os facilitadores. Estabeleça limites claros. Deixe bem claro até onde a pessoa pode chegar e se ele ultrapassar, mande parar. Deus, ao nos criar, ele criou uma distância muito interessante entre mim e o outro. Ninguém se aproxima no meu terreno sem tirar o sapato, ou seja, sem que eu permita. Então estabeleça limites claros. E quando prometer fazer algo, faça, mas faça mesmo, para que a pessoa não pense que você é uma pessoa do coração fraco, promete e não faz. Para uma pessoa dependente, seja em termos emocionais, seja em termos de dependentes químicos, é importante falar e cumprir. Cuide mais de si mesmo e dos seus. Eu passei a cuidar mais de mim. Eu passei a ter o foco mais em mim, não mais no dependente. Eu passei a fazer coisas para mim que antes eu não fazia. Eu comecei, por exemplo, a me dar presentes. Eu comecei a sair comigo. Eu comecei a focar em mim e não no dependente. Eu comecei então a me ver livre da codependência. Não reforce comportamento ou vitimização de ninguém. Nossa, você sabe o que eu passei. Você sabe que eu tenho todos os motivos para usar álcool, para usar droga, para ser o que eu sou. Eu cresci sem pai, sem mãe, etc, etc. Aí você diz, é mesmo. Coitadinho, eu não posso falar o que eu penso para ele, porque ele é um coitado, não teve pai, não teve mãe, a mãe morreu, a mãe também era viciada, etc, etc. Não permita que a dó, que a pena impeça o outro de crescer. A pena é a pior coisa para impedir alguém de crescer. Muitas vezes não queremos fazer intervenções, não queremos fazer o que nós achamos que devemos fazer, preocupado com a reação do outro. Ele não está preocupado em fazer você sofrer. Ele não está preocupado com seus sentimentos. Ele manipula, ele coage, ele intimida, fazendo ameaças para você também. Eu já vi muitas situações assim. Então, para você se livrar da codependência, além desses aspectos, parta para a ação. Não fique de forma passiva diante de algo que está lhe fazendo dor. Codependência é o tipo de amor, entre aspas, que só faz mal, só corrompe, só machuca, só cria o mau humor, tristeza. Eu conheço um casal muito querido, que eu estou dando uma ajuda psicológica com o intuito de fazê-los entender como a dependência é nociva para a saúde emocional e para a vida física também. E ajudando-os a fazer intervenção em relação à pessoa que é dependente. E espero que esse meu querido
casal consiga se livrar desse estímulo doentio gerado por uma pessoa que, independentemente de todo o ambiente familiar que ela tem, não só olha para as drogas, só olha para os comportamentos tóxicos criados em si mesmo, feitos por si mesmos e por si mesmo. Então, meus queridos, esta é a nossa última aula de codependência, que é exatamente algumas dicas de como se livrar delas, e não só da codependência, mas como de outros problemas emocionais, caso você os tenha. Obrigado pela sua atenção, e vou lhe pedir mais um favor. Quando você ver os meus vídeos, deixe o seu like. Por que é importante deixar o like? Porque quanto mais like meus vídeos tiverem, mais o YouTube vai divulgar. E o meu vídeo já está sendo divulgado em outros vídeos. Isso é muito bom para mim. Como eu lhes disse, eu preciso chegar às minhas 4.000 horas. Estou indo devagar. Mas eu espero daqui mais ou menos um mês mostrar uma estatística de quantas horas eu já tenho. Já consegui chegar lá um pouquinho mais, mas eu preciso de mais. Obrigado, meus queridos, e Edivaldo Pinheiro Negrão, proprietário do canal Papo Cabeça, lhes desejo um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. E no próximo vídeo falaremos sobre depressão. A depressão, um estado de humor melancólico. A depressão, aquilo que te puxa para baixo. A própria palavra depressão quer dizer puxado para baixo. Vamos entender o que é depressão neurótica, o que é depressão sazonal, o que é depressão reativa e o que é a doença depressiva. Quais os fatores endógenos e exógenos produtores da depressão. Então, nosso próximo vídeo é o que é depressão e suas características, seus tipos, etc, etc. Beijo no coração e até o próximo vídeo.